Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário. Olá, eu sou Emília Bisotto e começa agora mais um Incorpora Cast, que é o seu canal de informação e diálogo sobre o mercado imobiliário. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, que é o Ricardo Ribeiro Gontijo Valadares, CEO da Direcional. Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Emília. Prazer enorme estar aqui com vocês. Satisfação muito grande estar conversando com esse time da Brainc. E antes da gente começar, eu vou apresentar um pouco o Ricardo para quem ainda não conhece. O Ricardo ele é filho de Ricardo Valadares Gontijo, presidente do Conselho de Administração da Direcional, e Ana Lúcia Ribeiro Valadares Gontijo, membro do Conselho de Administração da Direcional. O Ricardo ele é formado e graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, e atua na Direcional desde julho de 2004, onde iniciou sua carreira como diretor comercial e hoje é o CEO da companhia. Ricardo, hoje a gente vai falar sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sua atuação nesse setor. E gostaria que, se você quisesse, complementasse a sua apresentação. Tem algo mais que não foi dito aqui, que você queira complementar? Não, tá legal, tá de bom tamanho. Tá, Ricardo, então me conta o seguinte, com pai e mãe do setor de engenharia civil e tendo nascido 6 meses depois da fundação da Direcional, como é que foi crescer nesse mundo de obras e incorporação imobiliária? Conta pra gente. Emília, na verdade eu não sei o que é crescer fora desse mundo, né? Porque é interessante, mas a Direcional foi fundada em fevereiro de 81 e eu nasci em agosto. Então são exatamente ali 6 meses de diferença. E, na prática, a minha vida e a vida da empresa se confundiram o tempo todo, né? E a gente tinha tanto meu pai quanto a minha mãe, naquele momento, e os dois são formados em engenharia civil também, trabalhando na empresa, que naquele momento era uma empresa, né, recém-nascida, começando e tal. Então, a minha vida, seja no período de escola, seja depois quando fui para a universidade e tudo, é a vida da Direcional. Então, eu estudava ou de manhã ou à tarde, e no outro período no qual eu não estava estudando, muitas vezes eu ia para o escritório da empresa, ficava brincando, ou estudando, ou lendo no escritório da Direcional, né? Então, às vezes, quando eu estava em casa, final de semana, a conversa era engenharia, era incorporação, era o que estava acontecendo na empresa, porque meu pai e minha mãe viviam aquilo o tempo inteiro. Então, eu digo assim, que eu, de certa forma, vivi esse ambiente, por mais que o negócio mude muito ao longo do tempo, e o Brasil muda e nos exige que nós mudemos também muito rapidamente, mas a minha vida toda é esse negócio de incorporação imobiliária, de construção, os desafios, as mudanças, as demandas dos clientes, o que o mundo tem exigido da empresa e as adaptações que a gente tem que fazer. Então, eu diria que assim, eu não sei o que ter vivido fora disso, porque realmente foi um ambiente no qual eu convivi a vida toda. E eu acho que isso é ótimo, eu adoro o que eu faço. Então, acho que é um privilégio, uma sorte, né, ter tido essa história aí. Sim, então, escolher esse setor foi algo orgânico, que foi natural, assim. Emília, demais, demais. Então, eu sempre tive muita convicção, né, mesmo quando eu era mais novo e tal, do que eu queria, do que eu gostava. Então, finais de semana, muitas vezes era vendo terreno, ou era visitando as obras. Então, tem umas fotos minha e da minha irmã, pequenininhos, dentro, às vezes, ou entrando em um tubulão de uma obra, ou brincando num monte de areia na obra. Então, de certa forma, sempre foi muito natural para mim esse ambiente, sempre foi algo que eu gostei demais, entendeu? É muito, muito bacana isso. A Direcional, antes de ser uma empresa familiar, passou em 2009 a uma empresa de capital aberto e hoje ela está listada na B3 com ações do segmento do novo mercado de mais alto grau de governança corporativa. Conta pra gente como é que foi esse processo do ponto de vista empresarial. Vamos lá. Em geral, o início de grande parte das empresas, ele se dá de um sonho do fundador, que tem ali uma vontade, um desejo, começa a colocar aquele sonho de pé, o sonho vai, né, se tornando realidade, vai ganhando uma proporção cada vez maior quando as decisões, né, são acertadas, quando o mercado também está favorável àquele segmento. E eu diria que na Direcional não foi diferente, foi exatamente desse jeito, né? E no início da empresa, muitas vezes, a figura do fundador e a figura da empresa se misturam, né? Você não sabe ali onde termina a pessoa física, onde começa a pessoa jurídica, porque é quase que uma coisa só. E eu falo isso demais, e isso ilustra muito um pouquinho do que eu estou dizendo, né? Quando você começou a Direcional,
todo mundo enxergava aquela é a direcional do Ricardo, no caso, meu pai. Sim. E à medida que a empresa vai crescendo, ganhando proporção, tendo clientes, né, entregando seus produtos, de certa forma gerando emprego, pagando tributos, e vai ganhando relevância, hoje ele passa a ser o Ricardo da direcional. E isso mostra que, né, houve ali uma inversão e, de certa forma, isso é extremamente positivo. Mostra que a empresa performou bem, que efetivamente aquele sonho inicial se materializou e que as coisas transcorreram de uma forma, vamos dizer, bem sucedida. Então, acho que essa metáfora que eu fiz aqui ela é bem interessante, mas é a realidade. E nesse processo, a gente passa por um amadurecimento muito grande, né? Do que é o fundador, a pessoa física, do que é a pessoa jurídica. A gente teve um evento que eu diria que foi assim bem transformacional nesse quesito, né, de separar a pessoa física da jurídica, que foi quando, em 2008, antes da empresa ser listada em bolsa, portanto, nós tivemos um investimento de um fundo que fez um private placement na direcional, comprou 25% do capital da empresa. Então, a gente passou a ter um sócio naquele momento. E eu acho que quando você traz um sócio, vamos dizer, diversos passos desse processo de amadurecimento e de separação da pessoa física e jurídica, da questão da governança corporativa, o que é o acionista do que é o executivo. Hoje, por acaso, eu sou acionista da direcional, mas eu sou executivo. Então, a maior parte do meu tempo eu estou falando na empresa como executivo, né? Que eu sou ali um empregado da empresa. Por acaso, eu também sou acionista, mas separar essas duas figuras é muito importante nesse processo de profissionalização da empresa. E para o meu pai, né, que foi o fundador, eu imagino que tenha sido um processo mais difícil ainda, às vezes até sofrido, porque é como um filho que vai amadurecendo e um dia sai de casa, né? Quase casou, saiu de casa. Não é simples esse processo. Eu talvez diga que é até mais uma filha do que um filho, que eu acho que com a filha esse processo é até mais delicado, né? Mais tem uma apego. Representatividade maior. Então eu diria que a direção é quase uma filha do meu pai. E quando você traz um sócio e você efetivamente tem que saber qual que é o seu papel como executivo, o seu papel como acionista, que tem agora, né, um outro sócio para o qual você tem que prestar contas, entregar resultado, atender a expectativa, eu acho que é muito positivo. Não é simples, né? Eu acho que tem ali aquela a dor do aprendizado, mas é fundamental para a perenidade da empresa e foi um passo extremamente importante para a gente vir a ser uma empresa listada na Bolsa, que aconteceu em novembro de 2009, um ano e meio depois que nós tivemos a entrada desse fundo na nossa base de acionistas. Então, acho que a abertura de capital foi mais uma etapa nesse processo de amadurecimento, onde a gente deixou de ter um sócio e hoje a gente tem, sei lá, quase 30 mil acionistas. Mas eu acho que essas etapas são naturais, fazem parte do processo, né, de profissionalização, de amadurecimento, de atração de profissionais cada vez mais qualificados para atender às exigências dos nossos clientes, do mercado, dos nossos sócios, dos nossos acionistas. E eu acho que é um ciclo muito virtuoso, muito, muito, muito. Então, nada vem sem prós e contras, mas eu diria que os prós são definitivamente muito maiores, né, do que aquilo que a gente teve que abrir mão nesse processo e que faz parte. Então, esse processo ele foi super positivo. Extremamente positivo, né? Faria tudo de novo, sem dúvida. Ricardo, agora você foi eleito o melhor CEO do setor da construção no país, segundo os setores empresariais no Brasil, que ranqueiam, né, essa classificação. Quais que foram as iniciativas e modelos de gestão da direcional que você acredita que contribuíram para esse reconhecimento? De repente, o que você citou aqui seja um, mas conta pra gente quais outros que, de repente, validaram esse reconhecimento. Bom, esse ponto é bem interessante, acho que é importante fazer um disclaimer aqui, né? Então, hoje na direcional, entre a equipe nossa de obras, a equipe de escritório, nosso time de vendas, não estou nem levando em conta aqui, nesse momento, eventuais atividades que são terceirizadas, como vigilância, parte de limpeza e tal, mas pegando só aqueles que estão diretamente, né, na nossa folha de pagamentos, incluindo aqui, né, o time de vendas, nós temos aí mais de 10 mil pessoas na empresa. Então, eu acho que, né, esse reconhecimento, de certa forma, o meu nome que estava lá, mas um reconhecimento para a empresa como um todo e acabam, né, de certa forma, tendo o meu nome porque é uma forma de personificar a direcional, mas eu acho que isso é, de certa forma, um reconhecimento para a equipe inteira, né? São 10 mil, 11 mil, 12 mil pessoas trabalhando ali para colocar,
né, os objetivos de pé, remando na mesma direção, acreditando, né, nas diretrizes que são definidas e passadas para a equipe. Então, acho que isso, né, é um reconhecimento muito legal para o time todo. Eu sou uma parte, de certa forma, nessa engrenagem, mas uma parte onde, sem o resto da equipe, absolutamente nada acontece, porque o nosso negócio não é um negócio de uma pessoa só, né, é um negócio de milhares de pessoas. Então, acho que isso aqui vem muito mais como um reconhecimento para todos ali que acreditaram, né, nas diretrizes, nas metas, no caminho a ser percorrido, no segmento a se atuar, e realmente, né, o time todo ficou extremamente satisfeito com esse reconhecimento. Agora, tem um ponto que também é bem legal destacar, né? O setor da incorporação imobiliária é um setor de ciclo extremamente longo. Então, entre a compra de um terreno, aprova o projeto, e depois executa uma obra e entrega para um cliente, são 4, 5 anos. Então, esse reconhecimento que, né, que se deu nesse ano, o trabalho para que ele acontecesse começou lá em 2017. Então, são anos colocando, né, as políticas, a empresa para atuar numa determinada direção que a gente, naquele momento, acreditou como sendo a mais adequada, e 5 anos depois é que esse reconhecimento acontece. E aqui, né, eu falo muito, a gente tem que ser extremamente humilde. Eu acho que esse prêmio é um reconhecimento, mas de forma alguma pode ser, né, algo do tipo vaidade, ou o time, de certa forma, se achar diferenciado ou melhor do que o resto do mercado. Porque há 5 anos atrás, muito possivelmente, ninguém podia imaginar que a Direcional, em 2022, estaria recebendo esse reconhecimento. E eu acho que o desafio nosso hoje é muito maior. Eu quero ver, né, as decisões serem tomadas para que lá em 2027 a gente continue sendo uma referência. Porque certamente quem vai estar recebendo esse prêmio em 27, hoje, muitas vezes a gente não imagina quem seja. E a gente precisa ter humildade suficiente para enxergar aqueles que estão trabalhando da forma certa, o que nós podemos melhorar no nosso negócio, aprimorar, para que a gente se mantenha, né, de certa forma, competitivo nesse mercado, primeiro olhando o nosso cliente, o que ele está demandando, o que nós temos que adaptar no nosso produto para que a gente continue sendo a escolha desse cliente, e depois como que nós vamos transformar isso, né, numa efetiva linha de produção dos nossos produtos, mais eficiente possível, para que isso se traduza, né, numa demanda do cliente e, posteriormente, num resultado para o nosso cliente, para os nossos acionistas, para os nossos colaboradores, para os nossos fornecedores. Então, eu acho que o desafio nosso hoje é muito grande, e a gente tem que ter muito pé no chão, muita humildade, justamente para continuar trilhando esse caminho e, de certa forma, estar ali entre as empresas referência nesse mercado por um prazo muito longo. Mas o trabalho começa muito antes. Então, o reconhecimento veio agora, mas eu acho que o grande mérito é se manter nessa posição, fazendo o trabalho certo hoje, que vai ser reconhecido daqui a alguns anos, porque o setor não é simples, né? Decisões têm que ser tomadas muito antes dos resultados aparecerem, e esse é o grande desafio. Sim, é um reconhecimento coletivo também, né? Como você disse. Sem dúvida, isso sem dúvida nenhuma, é um negócio de pessoas, né? Então, acho que o meu papel ali muito é de traçar as diretrizes, disseminar, mostrar para o nosso time o porquê daquelas decisões estarem sendo tomadas, para que aqueles que acreditam nisso estejam conosco remando naquela direção e trabalhando para que aquilo se materialize. Então, acho que esse é o grande papel, né? Mostrar o caminho, explicar o porquê e ter todos aqueles que acreditam nesse caminho trabalhando com a gente nesse sonho, nessa trajetória, para que ela se transforme em realidade. Ok, Ricardo. Agora, a Direcional é hoje referência em empreendimentos do Casa Verde e Amarela, atuando nas 3 faixas do programa e ajudando famílias a terem acesso aos subsídios e condições de financiamento. Quais que são as perspectivas para tentar sanar o déficit habitacional e as expectativas para a empresa e o setor de incorporação imobiliária para 2023? Conta para gente. Vamos lá. A gente tem no Brasil, né, um programa que, na minha visão, é extremamente bem sucedido e que é referência para o mundo todo, na minha visão, quando se trata de habitação com interesse social, de interesse social, habitação popular, né? Onde grande parte dos nossos clientes está comprando ali o primeiro imóvel dele, né? Esse, inclusive, é um dos pré-requisitos ali para se enquadrar no programa, e muitas vezes está saindo de áreas,
né, complicadas para se viver, muitas vezes sem uma água tratada, sem um tratamento adequado de esgoto, muitas vezes com, né, riscos. A gente vê o que acontece quando tem chuvas no Brasil, que loucura Sim, que é uma em infraestrutura encostas precária, e tal. né? Então, acho que a gente tem, de certa forma, como empresa, o privilégio de poder atuar num segmento onde, além, né, da gente ter uma série de desafios, de todo mundo ser extremamente motivado com o que faz, mas de efetivamente transformar a vida das pessoas por atuarmos em um segmento, né, onde o país, né, o Brasil, tem uma carência enorme e onde a gente tem a efetiva condição de mudar para melhor a vida dos nossos clientes. Então, aqui tem um ponto super legal. O propósito nosso na Direcional é transformando vidas, construindo um futuro melhor. Então, assim, a gente tem, né, uma satisfação enorme, muitas vezes, ver numa entrega de um empreendimento, famílias ali, né, recebendo as chaves do imóvel, com crianças de 2, 3, 4, 5 anos, brincando na área de lazer e tudo. E a gente pensar, eu hoje, né, com 41, imaginando a minha vida lá atrás, eu acho que eu sou um privilegiado, né? Tive um bom estudo, estudei numa universidade federal, onde eu não tive custo para receber grande parte do conhecimento que eu tenho. Foi a sociedade que permitiu que eu tivesse, né, acho que um conhecimento ou a oportunidade de estar naquela universidade, que na minha visão é referência no mundo como um todo. Eu não falei na introdução, depois eu passei um tempo estudando em Londres e não tenho assim a menor dúvida em dizer que era tão bem preparado quanto pessoas do mundo inteiro que estavam na minha sala ali em Londres, tendo recebido um estudo que a população brasileira, de certa forma, arcou através de seus impostos, que é numa universidade federal. Então, quando a gente vai numa entrega de um empreendimento, vê aquelas crianças e pensa, pô, esse menino está vindo para um empreendimento onde vai ter toda a condição de higiene, de saúde, né? Que é a água, que é o esgoto, que é um ambiente adequado para brincar, sem muitas vezes os riscos que ele corre quando ele está numa área mais irregular, de ocupação irregular e tal, e você fala, pô, esse menino tem todas as condições para, quando ele tiver uma determinada idade, tá ali, de certa forma, tendo a mesma oportunidade que uma pessoa que muitas vezes teve o privilégio de estudar em uma escola melhor, mas de fazer um vestibular e entrar numa universidade. Eu acho que a gente está trazendo condições daquelas crianças, daquelas pessoas mais carentes, entrarem no mercado de trabalho de igual para igual, né? Porque isso é o mais honesto que a gente pode fazer, dar as mesmas bases para que aqueles que se esforçam mais e tal, efetivamente, de certa forma, cresçam. Mas a gente ter a mesma base é muito importante, porque por mais que uma criança daquela, muitas vezes, queira, ela pode não ter as condições para chegar no patamar que outras têm, eu acho que a gente consegue dar essas condições. Então, assim, é um privilégio enorme, além de tudo que a gente faz, a gente poder efetivamente contribuir para a melhoria do ponto de vista social, né, do nosso país, da nossa sociedade e trazer muitas vezes crianças para um outro patamar no futuro que permita que elas continuem transformando para melhor a vida, né, do nosso país, do nosso povo e das futuras crianças de 5 anos, quando aquelas que hoje têm 5 tiverem 40, que é o que eu vivo. Quando eu tinha 5, hoje ter 40 e poder fazer isso é um privilégio enorme. Então, eu acho que poder trabalhar nessa questão social tem algo a mais. E na Direcional, eu acho que o desafio que a gente tem é mostrar para aquelas pessoas que estão muitas vezes no escritório, fazendo um trabalho, né, todo dia de semana, de 8 às 6 da tarde, com intervalo de almoço, que o que eles fazem ali é muito mais do que simplesmente vir trabalhar todos os dias e permitir que a gente tenha um país melhor no futuro. Quando essas pessoas enxergam o poder que elas têm, né, com aquela atividade diária dela, de transformar a nossa sociedade, eu acho que todo mundo vem trabalhar com outra vontade, com outra garra, com outra motivação, com outro amor, e isso é o que eu acho que faz a diferença na empresa. Ricardo, você acha, então, que esse processo aí é um círculo virtuoso que você passa adiante o que você pôde receber no lugar de ter privilégios e ter feito o FMG, ir para Londres. E a Direcional faz esse trabalho de passar isso adiante, passar isso para frente, partilhando, de repente, um pouco do que você recebeu? Bom, eu sou um pedacinho muito pequeno disso aqui, mas que, de certa forma, tem um tijolinho lá, que foi uma contribuição que eu acho que, né, eu dou diariamente. E sem dúvida nenhuma, para mim, se eu, de certa forma, conseguir motivar a nossa equipe a ter essa mesma visão e a que a gente procura fazer diariamente, eu acho que eu já estou com uma parte importante da missão
cumprida. Então, quando as pessoas conseguem enxergar o poder que elas têm de efetivamente transformar, de melhorar, eu acho que é extremamente positivo para todo mundo e é parte do meu papel na empresa, sem a menor dúvida. Importante isso. Bom, agora mudando um pouco o rumo da prosa, a Direcional investiu em tecnologia CRI pioneira no setor da construção, com uma operação que atingiu o valor de 300 milhões via emissão de certificados, além de contar com alinhamento aos Social Bond Principles do ICMA, que em português quer dizer Associação Internacional de Mercado de Capitais, que relacionam a emissão aos impactos socioeconômicos positivos dos projetos e onde os recursos serão aplicados. Como o investimento em recebíveis podem ajudar a financiar o mercado imobiliário na antecipação de créditos a serem recebidos pelo setor? Bom, vamos lá, vou simplificar essa quantidade de palavra e termo que tem aí, né, nesse ponto. E na prática é o seguinte... Traduz pra gente. Vamos lá, eu acho que esse é o ponto mais importante aqui, né? Como a gente discutiu nos últimos minutos aqui, o privilégio que é poder atuar na melhora da vida das famílias mais necessitadas do nosso país, a gente tem, né, hoje em voga no mundo a questão do ESG, né? O ESG, que é meio ambiente, Sim. Todas as questões sociais e de governança. O mundo, naturalmente, tem dado um foco enorme na questão ambiental, a gente tem visto, né? São queimadas, é poluição, é o aquecimento, é o derretimento das geleiras e tal. É uma demanda muito grande e que surgiu principalmente nos países mais desenvolvidos, que já têm a sua questão social muito bem endereçada. Então, começou ali nos países nórdicos da Europa, então Suécia, Finlândia, Noruega, depois a Europa como um todo, e acho que nos Estados Unidos veio na sequência. Então, nós como empresa listadas, a gente tem uma cobrança, né, e um acompanhamento muito próximo dos nossos acionistas com relação a esses pontos. Mas aqui no Brasil, além de todas as questões ambientais que são extremamente relevantes, nós estamos num estágio de desenvolvimento econômico-social do país, alguns passos atrás desses países que nos trazem essas demandas ambientais e que eu acho que são extremamente importantes de serem endereçadas, que é a questão social, a qual a gente acabou de discutir bastante. Então... e, naturalmente, quando a gente endereça essas questões sociais, na linha do que eu passei para você, muitas vezes a gente está preservando o meio ambiente também. Então, imagina uma ocupação muitas vezes irregular, onde não teve um licenciamento, muitas vezes para retirada das árvores, o tratamento adequado do esgoto que polui as águas. Então, o social está diretamente ligado ao ambiental nesse ponto. E a gente, efetivamente, até onde eu tenho conhecimento, e pelo que a gente ouviu dos bancos que estiveram conosco nessa oferta, nós somos a primeira incorporadora a ter uma emissão de certificados de recebíveis imobiliários, isso é uma dívida, onde o uso dos recursos obrigatoriamente tem que se dar para atender essas famílias que têm um patamar máximo de renda. Então, acho que isso é um selo social, que é o Social Bond Principles, onde a gente tem que atender diversos requisitos para que a nossa emissão de dívida tenha esse carimbo. E por ter esse carimbo, nós tivemos uma emissão que foi extremamente bem sucedida, foi a emissão de dívida nossa de prazo mais longo e com a menor taxa de juros. O que quer dizer que, de certa forma, também quando se traz essa questão dos benefícios sociais e tudo, todo o ambiente, seja do mercado de capitais, dos investidores que nos financiam, também dão muito valor a isso e você começa a ter uma simbiose, né? Você tem um custo mais baixo de capital que te permite desenvolver aqueles produtos, portanto, com um preço mais baixo, porque nós estamos pagando menos juros naquela dívida e, como consequência, nós vamos conseguir ofertar aquele produto para o nosso cliente com um preço mais baixo, atendendo famílias cada vez de renda menor, que são justamente as mais necessitadas. Então, acho que é muito legal a gente ver todo esse ambiente no qual a gente navega, trabalhando e procurando, cada um no seu papel, mas convergir para que nós, como empresa, possamos atender da melhor forma possível a nossa população e o desenvolvimento, tanto social quanto da parte de meio ambiente do nosso país. Então, isso é muito, muito legal ver que essa consciência, né, tem sido criada em todos os ambientes, né, gradualmente, no qual a gente acaba tendo relacionamento. Importante, né? Sobretudo pelo momento que a gente está passando no Brasil. Sem a menor dúvida. Bom, Ricardo, a nossa conversa está muito boa, mas está chegando ao fim, nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer a conversa em nome da Abrainc e te passar aí a bola para você poder fazer as considerações finais. Algo, de repente, que você não disse, que julga ser importante dizer, registrar aqui.
Bom, Emília, não, eu acho que é realmente um prazer enorme estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho do nosso dia a dia, do que a gente vive. Espero que esse bate-papo tenha sido, né, de certa forma, enriquecedor ou tenha despertado quem está nos ouvindo para determinadas coisas que muitas vezes, talvez, no dia a dia não tenham tempo de pensar. Espero que eu possa estar contribuindo aí para que aqueles que, de certa forma, têm algum tipo de relacionamento ou alguma motivação para estar nos escutando, saiam com algo a mais do que quando eles começaram a ouvir esse podcast. Então, é uma satisfação enorme poder dividir aí um pouquinho do que a gente vive e do que a gente tem feito. E eu agradeço muito pelo convite, por poder estar aqui com vocês. Então, muito obrigada, Ricardo, por todo o conteúdo passado. Aprendi muito com você. E a gente agradece também a nossa audiência que acompanhou todo o conteúdo. Se você quiser rever esse conteúdo, corre lá para o YouTube da Abrainc, assista que vai estar lá. E também nas plataformas de áudio. A gente também está lá com esse episódio. Quer compartilhar, assistir? É isso, então vamos lá. Até a próxima, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Incorpora Cast, o seu canal de informação e diálogo com o mercado imobiliário.